Olá, nessa aula do módulo operacional nós vamos falar novamente sobre o nicho, para que a gente possa entender como encontrar um micronicho aí dentro daqueles referenciais de produto, de grupos e de comunicação. Então, primeiro vamos simular que você tem um produto genérico e precisa deixá-lo um pouco mais específico, né? Para quem serve esse produto, o que é que o pessoal pesquisa, como eu poderia deixá-lo um pouco mais específico. Então, nesse caso do produto, o que nós vamos fazer é o seguinte, lembrando que produto leia-se também serviço. Então eu vou te apresentar o Google, por mais óbvio que seja, aqui tem tudo, tudo que você precisa está aqui. O que você precisa é apenas ter a paciência necessária para fazer as pesquisas. Então a gente pode colocar, por exemplo, vamos pegar essa questão dentista. Dentistas, é muito importante isso daqui, que é a cauda longa, Você começa a digitar e vão aparecendo algumas buscas aqui embaixo, né? Por exemplo, dentistas em BH, dentistas Uberlândia, que é a cidade onde eu estou, aqui perto. E você começa a acrescentar algumas palavras e ele começa a te dar sugestão para, tá vendo? Idosos, idosos já é uma. Para, vamos ver, dentistas para cachorro, dentistas credenciados, né? Eu ia pôr crianças aqui, para pessoas especiais, para pessoas carentes, para pessoas com medo. Olha só que bacana. Dentistas para pessoas que têm medo de dentista. Isso daqui eu nem tinha pensado, mas realmente você pode criar uma comunicação para quem tem medo de dentistas, por exemplo. Então aqui, quando a gente começa a digitar algumas palavrinhas, já tem algumas ideias, né? Tipos, vamos colocar aqui, tipos de dentistas. Opa, escrevi errado. Dentistas. Quais tipos de dentistas, especialidades, anestesia. Então o Google, com essa cauda longa aqui, ele já ajuda a ter algumas ideias para você começar a puxar. Mas é evidente que quando você clica aqui, né, e vai colocando buscas, por exemplo, dentista, inovação, vou colocar aqui, apareceu infantil, mas inovação. Você já tem aqui vários elementos, né, para você entrar e ler o que seus concorrentes estão fazendo, para você ter ideia. Dentista apresenta inovação, tratamento do mau hálito. Opa, bacana. Talvez eu consiga entrar num grupo de festas e a gente vai trocar umas ideias lá. E eu consigo pegar algumas pessoas que sofrem com mau hálito e estão indo para a balada. Então é esse tipo de insight que vai acontecendo naturalmente. Isso aqui é prática, não tem segredo. Vem aqui imagens, né, dentista, inovação, ver se você vê algo que enfim, te traga algum insight, é mexer. Não tem outra forma de você conseguir, às vezes, entender essa questão do seu produto e do nicho e do micronicho sem ser pesquisando. Então, essa coisa do Google é muito bacana. Você digita, vamos pegar um outro exemplo aqui. Corretor de imóvel para... Olha, apareceu uma coisa legal. Para estrangeiros. Isso daqui é muito bacana, Você entrar em locais, em grupos que tem estrangeiros e ser a pessoa que vai viabilizar o imóvel para esses estrangeiros aí. Isso daqui eu não tinha pensado, por exemplo. Corretor de imóveis para... E você começa a colocar uma letra, Para C. Vamos ver. Curso de corretor de imóveis. Não tá bom. Para P. Deixa eu colocar no plural. Para imóveis de sucesso. Imóveis de luxo. Imóveis de alto padrão. Imóveis de Tubarão. Isso daqui deve ser alguma cidade, né? Enfim, o que eu estou querendo que você veja aqui é essa questão de pesquisar. E essa coisa do Google, dele completar a palavra para você, isso daqui é ótimo, Você consegue ter muito insight daqui, além de que você clica aqui em corretor de imóveis de sucesso, tem várias dicas aqui, e você entra e vai ler sobre isso, e de repente você tem insight. Então, a questão de pensar no micronicho correto, não tem outra forma a não ser você praticar. Esse ato criativo,
ele vem de momentos de relaxamento, quando você está lendo alguma coisa, né? Separa um caderninho aí, tudo que surgir de insight você vai colocando. Isso daqui tem que ser constante. Quando você estiver no grupo conversando também, pode surgir outras ideias. Então, aqui tudo tá, vem trazendo coisas insights. Ó, eu tenho aqui, ó, nós vendemos informação. Então, isso daqui já poderia trazer um insight bacana. Então, a questão tá ralar, é ler, é tentar procurar esse tipo de associação. E tem outros sites também. Vamos pegar aqui o Ubersuggest. É assim que escreve, viu? Estou digitando aqui. Ubersuggest, que também é um site que faz essas associações de forma muito efetiva. Então, vamos colocar aqui dentista de... vamos colocar aqui Brasil, para colocar a língua, né? É o Brasil com Z, né? Português Brasil. Beleza. E sugestão. Ele vai fazer a leitura. Dentista de graça, dentista de aparelho. Desenho não, dentista de canal. Dentista de cachorro, de cavalo, de emergência, de plantão, de gengiva. E tem uma coisa muito bacana aqui também. Além de surgirem ideias para você utilizar em cima dos micronichos que você vai procurar, né? Ó, dentista de bebê, enfim. Surge também uma questão muito importante, que é a questão de ideias para publicação. Por exemplo, dentista de Adriane Galisteu. Eu não sei qual é a relevância que isso tem, né? Mas deve ter alguma coisa aqui relacionada com isso. Então, por exemplo, pode ser que você encontre aqui nessas informações algo relacionado a valor que o dentista cobrou para colocar na Adriane Galisteu, e você consiga utilizar isso para fazer algum tipo de publicação, tá? Então, enfim, são ideias, vão aparecendo coisas aqui que nós precisamos dar uma filtrada, a gente precisa pesquisar. Olha, é muita coisa, tá? Dentistas de implantes. Vamos colocar para. Você vem aqui também e varia. Dentista para e pede a sugestão. Dentista para colorir. Olha, eu nem sei do que se trata isso, mas... Isso daqui não. Mas olha aqui, por exemplo, dentista para gestante. Né? Quais são os argumentos dessas pessoas aqui que estão vendendo esse produto? Essas grávidas que estão procuram por quê? Será que elas têm enjoo na hora enfim, né, de ir no dentista comum? Quais são os problemas? Então, aqui você lendo algumas coisas, e é por isso que você tem que fazer uma coisa que você goste, tá? Porque é lendo que você vai ter esses insights, tanto dos assuntos que você pode publicar, bem como essa questão de encontrar o caminho com relação à especificidade do que você vai fazer. Então, por exemplo, se você é um dentista, olha, essa daqui, né, pega muito a questão do medo, né? Saúde bucal em dia na gravidez. Então, isso daqui você pode entrar num grupo de grávidas e começar a falar sobre os perigos, né, com relação quando está grávida. Olha aqui, pode tomar anestesia de dentista durante a gestação? Isso daqui é uma dor, isso daqui é uma preocupação. Então, se você está num grupo de mulheres grávidas e começa a fazer uma comunicação específica com relação a esses assuntos, você vai atraindo pessoas, não tenha dúvida, tá? Então pode surgir muita coisa bacana de Ubersuggest, da cauda longa, do Google, que o que você vai fazer, na verdade, é já deixar seu Facebook aberto. Vou pegar aqui o meu. E então, com o Facebook aberto, você vai procurar grupos que tenham a ver ali com o que você estiver fazendo. Então, vamos pegar a espiritualidade aqui, que é o que eu estava pesquisando. Então, você digita aqui, espiritualidade. Pode começar digitando um mercado, uma coisa mais ampla, tá? E você vai vir aqui embaixo, ó, encontrar mais resultados para a espiritualidade. Então, você vai clicar aqui. E aqui você vai filtrar por grupos, tá? Vamos encontrar os grupos. E aqui eu já entrei em alguns, é interessante, olha, grupo de espiritualidade maior, você vai ver aqui os membros, né, ó, 8.000 membros. Entrei, é muito importante que você entre por medida de segurança, tá, em 5 grupos por dia. Então, escolha 5 grupos aqui, entre, né, você já vai começar a fazer o trabalho em cima deles, no outro dia você escolhe mais 5 e vai entrando aos pouquinhos para evitar essa questão de bloqueio do Facebook.
Beleza? Então no começo aqui, olha, espiritualidade, ufologia, quântica e espiritualidade, né? Isso aqui já está ficando mais específico, né? Espiritualidade, a luz e amor, só de baixando, olha aqui, olha, 13 mil, você vai encontrando grupos de forma mais global com relação àquilo que você esteja promovendo. Então, peguei coisas de espiritualidade, poderia ser alguma coisa de meditação, alguma coisa de autoajuda, né? Para poder fazer essa pesquisa aqui. Então, além do Ubersuggest, além do Google, você vai jogar, né, todas as sugestões aqui dentro, mas primeiro tenta dar uma olhada em grupos mais amplos. Por quê? A gente pode entrar em grupos mais amplos e fazer uma comunicação específica para atrair pessoas específicas. Então, se você for baixando aqui, você vai encontrando alguns grupos cada vez mais específicos, hipnoterapia e espiritualidade. Então, vamos supor aqui que eu achei hipnoterapia uma boa palavra, né? Vou pesquisar o que seja lá, vai que tem a ver com o que eu tenho para vender. Então é esse trabalho, tá, que a gente tem que ter, de correr atrás de algumas informações e ver se aquilo serve para a gente. Então, olha, vou pesquisar hipnoterapia, né? Imagino eu que tem a ver com hipnose, né? E todas essas técnicas que podem desbloquear o inconsciente. Então, olha, hipnoterapia social, isso daqui já é um grupo, a gente poderia solicitar a participação. Pronto. Hipnoterapia clínica, tá vendo? Já começa a ficar mais específico também. Então aqui, conforme as pesquisas que você for fazendo, você vai sempre pesquisando para ver se encontra aqui, tá? Ah, Faruque, mas só 5 grupos, não posso colocar mais? Sim, amiguinho, pode, mas aí a responsabilidade é toda sua. Pode ser que você sofra um bloqueio, porque contas novas o Facebook olha mais perto. Então, nesse primeiro momento, é importante fazer algo que a gente chama de cultivar a conta. Você vai começar a ter amigos, solicitações de amizade, né? Você começa interagindo nos grupos, é aquela interação tranquila, leve, sem publicar muita coisa, né? Como dita aí o nosso regimento. Então vai fazendo uma coisa bem tranquila. E olha, você vai encontrando grupos aqui, 50, 76 membros, isso aqui está pouco, tá? Tenta entrar em grupos aí de pelo menos 1000 pessoas, 1000 membros, e se você vê como aqui, olha, que está ficando ruim, tá? Nossa, está muito pouco. Então volta, tenta pegar mais sugestões e tenta fazer. Por exemplo, né, espiritualidade. Um nicho poderia ser magia. Vamos ver aqui. Magia. Vamos ver o que dá essa coisa. Grupos. Então nessa parte de magia, vai que eu estou vendendo uma coisa mais esotérica, incensos, ou então baralhos de tarô, alguma coisa assim. Eu já começo a ver alguns grupos, não é isso? E aí entra a questão dos grupos responsivos, que nós vamos ver já já. Mas nesse instante eu só quero que você entenda então. E aqui, se você baixar, você vai encontrar coisas, palavras relacionadas. Bruxas, magia branca, né? Tá em espanhol aqui, mas se a gente digitar, olha, Wicca, enfim, tem todo tipo de coisa aqui relacionada a isso. Você vende produtos esotéricos, por exemplo, isso aqui poderia ser um público, e a gente vai especificando, tarô, beleza, peguei uma sugestão aqui. E aí, dessa forma, você começa a chegar cada vez mais próximo do nicho, encontrar pessoas mais específicas. Então, a questão é realmente pesquisar, é realmente fuçar bastante, tá? Você vai encontrar algumas coisas em inglês, então aí você tenta abrasileirar as coisas, tá? Tarô, vamos pôr com... Importante isso, tá? A forma que você escreve, ela determina a quantidade de grupos que vão aparecer aqui. Então, às vezes, uma palavrinha, um acentozinho, já faz toda a diferença. Então, você teste bastante. E a questão é encontrar, tá? Com perseverança, esses grupos aqui. Se você vê que não tem muito, tá? Parte para outra. É importante que você tenha aí um rascunho com palavras relacionadas. E é o que a gente falou. Muitas vezes, se você digitar aqui, violão, vamos ver aqui, violão rock. Encontrar mais resultados. Vamos vir em grupos. Olha aí, tem alguns. Violão no rock and roll, amante de guitarra, sarau em violão, né? Isso daqui tem quase 1000, beleza. Amantes da música, já não está tão específico, né? Não sei se é violão, não sei se é rock, mas a gente poderia entrar e criar uma comunicação a partir de um grupo genérico, uma comunicação específica num grupo genérico. Então, muitas vezes você não vai encontrar, tá, vários grupos com várias pessoas, mas você vem aqui e digita genérico, tá?
Quanto mais específico você conseguir encontrar os grupos, é como a gente disse, melhor. Mas caso você não encontre, não tem problema. Você vai micronichar, digamos assim, na sua comunicação, na sua abordagem. Né? Você tem um posicionamento do seu produto. Olha aqui, violão fácil, já tem muitas pessoas. Talvez se eu entro aqui no violão fácil e começo a falar de rock, eu vou atrair aí talvez 10%. Se eu atrair 10% das pessoas, já são 1.700 pessoas, já que tem 17 mil membros. É isso, então... tem muita coisa aqui e ao mesmo tempo que você vai lendo, você vai encontrando outras palavras-chave, outros micronichos, outros nichos que têm coisas a ver. Então você vai variando aqui, né? Olha, violão Fortaleza. Cifras de violão, bacana, olha, cifras é uma palavra que tem a ver com música, tem a ver com violão. Vou colocar cifras e aí encontrar mais resultados. Né, venho aqui em grupos e vamos ver. Cifras de violão, 5 mil era o que a gente estava, né? Cifras, frases e versos. 25 mil, bacana. Então, assim, cifras já foi uma palavra que surgiu, que tem a ver com música, que tem a ver com violão e que pode nos ajudar a encontrar alguns grupos corretos. Então, é muito importante essa parte de perseverar, tá, nessa pesquisa, para você chegar, quanto mais específico, melhor. Não tem segredo a não ser você testar, fazer muito teste, fazer muita leitura, conseguir fazer esses levantamentos. Aqui é a hora que você tem que dar já a sua primeira raladinha, tá? Evidente que, ao mesmo tempo que você vai estudando, para ter esses insights, você vai aprendendo também. Então, quando chegar na hora de conversar, se comunicar com essas pessoas, você já tem uma facilidade maior, você já está por dentro do assunto. Então, isso é um processo que, enfim, você só vai ganhando com isso. Então é isso, simples assim. Tá? Olha que cifras românticas, eu não aguento, eu acho muito bom. Cifras do Wesley Safadão. Cara, se você é professor de violão, por exemplo, você cria algumas aulas, aprenda as 5 melhores músicas do Wesley Safadão no violão. Você entra aqui, começa a engajar o pessoal, cria conexão, você vende isso muito fácil. Tá? Aulas por Skype, a pessoa liga a câmera, você começa a tocar. Então, se você é dono do seu próprio produto, você pode fazer, né, seja produto ou serviço, adaptações. E é aquele caso do afiliado, por exemplo, que saiu sem produto. Ele chegou aqui, né, ele só tem um indicador que eu gosto de falar de música. E ele começa a fazer essas pesquisas e começa a achar algumas coisas bacanas. Olha, contrabaixo. Opa, vou entrar aqui. Começa a engajar. O pessoal do contrabaixo me deu moral? Consegui criar essa conexão? Sim, então corre lá no Hotmart, vê um produto de contrabaixo, muito bom, e vem trazer para esse pessoal essa novidade. Né? Da forma correta, tá? Sem fazer spam, que é o que a gente prega aqui no curso, beleza? Então é isso. Finalizamos por aqui e nos vemos na próxima aula, no próximo vídeo. Valeu!